Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, teus filhos, para viver aqui também um tempo de meditação na tua palavra. Obrigado porque o Senhor, em toda a sua providência, misericórdia e amor, nos deixou, Pai, tua preciosa palavra. E que a gente aproveite dela com todo o entusiasmo, com toda sede de coração dentro daquilo que ela tem a proporcionar às nossas vidas, aos nossos crescimentos. E use, Pai, por favor, use esse momento para que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes. É assim que nós oramos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos nesse mês, desde o mês de fevereiro, na verdade, aproveitando um tempo dado pelo nosso Deus para refletir sobre um importante assunto para a nossa vida, a caminhada cristã, esse assunto chamado disciplinas espirituais. Começamos no mês de fevereiro e temos seguido aí em alguns domingos mais de março, para aproveitar aquilo que da parte de Deus está separado em nós. Reforçando, meus irmãos, quando nós estamos sempre dizendo e lembrando-nos a nós mesmos, disciplinas espirituais tem a ver com o quê? Tem a ver com o que tipo de questão para as nossas vidas e caminhadas cristãs. E aqui a lembrança é que, de antemão, sempre tenho dito isso e reforço, isso tudo tem a ver com o nosso crescimento espiritual, algo que nós temos refletido aqui desde o início de fevereiro. Eu tenho dito aqui com insistência, uma boa insistência para o nosso bem e para o nosso inculcar de mente, é que, irmãos, Deus deseja crescimento para as nossas vidas. Não está no plano de Deus pensar assim: eu chamei alguém, eu fiz uma obra maravilhosa a Ele por meio da pessoa do meu Filho Jesus Cristo, mas tudo o que Ele precisa é ficar no nível básico. Tudo o que Ele precisa é ficar no nível infantil. Ele não precisa crescer. Deus não tem isso em vista para nenhum de nós, nem para mim, nem para você, mas muito pelo contrário, Deus deseja o crescimento para nós. E é um crescimento no maior nível que nós podemos pensar. Que a Bíblia nos traz, que nós já introduzimos ao longo desse mês, é que o que está proposto para as nossas vidas, como exemplo para que alcancemos, é o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse o exemplo. Então não dá para a gente sair do reino das trevas e ir para a maravilhosa luz do Senhor e ficar no nível baixo, no nível infantil. Mas tem muito de Deus proposto para nós. E nesse muito que Deus propõe para nós, Deus quer nos abençoar, a gente precisa entender isso. Deus é o bom pai dizendo assim: filho, não fique aí perdendo tempo, não perca a oportunidade, não deixe de aproveitar o algo precioso que eu tenho para você. Venha crescer, venha ser maduro, venha ser adulto. Se propõe a imagem do filho, porque tem coisas preciosas para você quando você vive a vida em comprometimento, em ser tal qual o Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender, todos nós, isso, que o crescimento está posto para nós. Não dá para a gente pensar em comodismo, não dá para a gente pensar em zona de conforto, não dá para a gente pensar em ficar na mesma vida inteira, mas Deus quer mais, porque Deus quer nos abençoar por meio desse mais ao qual Ele nos chama. E disciplinas espirituais são ferramentas para isso, ferramentas que têm a ver com esse cotidiano, com esse dia a dia de vida vivido na presença de Deus, que vai nos dar essa condição de crescer, porque nenhum processo de crescimento acontece sem que haja algum tipo de investimento. E para o crescimento cristão, para essa imagem de Jesus Cristo em nós, nós precisamos de disciplinas. Disciplinas têm a ver com coisas do dia a dia, com aquilo que se repete, que está presente, que é constante, que é renovado de tempo em tempo, muito expressivamente que a gente vive. Nós devemos nos lembrar disso. Hoje, meus irmãos, nós vamos olhar para mais uma delas,
uma daquelas que nós entendemos como das clássicas disciplinas espirituais, que é o jejum. Algo que é muito importante para a minha e para a sua vida. E eu introduzo já falando desse jeito. Irmãos, falar sobre jejum é falar de um desafio muito grande. Sabe por quê? Porque no dia a dia a gente ouve falar muito sobre jejum. Vamos ser realistas? A gente ouve falar? Quase não ouve, não é verdade? Eu não estou dizendo nas nossas conversas incomuns, eu digo até em mensagens, eu digo até em púlpitos. A gente não ouve falar do jejum, porque tantas vezes a gente não percebe o jejum sendo aproveitado, sendo pregado como tantos outros temas. E o que é mais complicado em pensar é que assim, ele não é falado, ele não é pregado, porque de alguma certa maneira ele não é praticado também como deveria. E às vezes ele é até questionado. Será? É mesmo? Não é? O jejum, meus irmãos, ele não é popular. Ele não é algo que agrade, algo que seja atrativo. Por que isso? Porque o jejum, meus irmãos, é uma experiência desafiadora. Ela é difícil. Não é gostoso a princípio fazer jejum. E aí, assim, às vezes até não falar no assunto é uma maneira de evitar também a lembrança de que você, enfim, precisa disso, não é verdade? O jejum, ele exige de nós, o jejum, você vai, se propõe a um tempo com Deus, um tempo de consagração, e você pensa assim, eu vou separar aquele tempo, vai ser um tempo de jejum, vai ser um tempo de consagração e vai ser muito gostoso. Só que daí quando você se dá a jejuar, você passa por um dia terrível, quando você começa a se propor a isso cada vez mais. Curioso isso, né? Nós estamos nos predispondo a algo mais elevado, isso é tão difícil, tão custoso assim. E, gente, a lógica é muito simples. A gente já tem comentado aqui em várias mensagens que, assim, a carne, ela não quer a disciplina espiritual, porque a carne, ela quer sobreviver no processo. Se você for viver disciplinas espirituais para crescer, para ter a altura de Jesus, você vai matar a carne, você vai mortificá-la. Qual é a carne que quer morrer? Ela não quer. Então a gente já destacou isso, a leitura da palavra, a oração, a carne não facilita o processo. Mas quando a gente está falando do jejum, a coisa se torna ainda mais visceral possível, porque diz respeito a ela própria, diz respeito a algo que vai afligir a ela. E é por isso que muitas vezes vai se levando a vida cristã sem jejum. Como que se assim, a gente já faz as outras coisas, a gente já se dedica às outras causas, a gente já tem outras fontes de serviço, de busca ao Senhor, então a gente passa sem essa. Só que, meus irmãos, aí a gente encontra um problema. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que o jejum, ele era presente desde sempre na história do povo de Deus. A tradição lá do Antigo Testamento vai nos mostrar que o jejum era uma prática constante da nação de Israel. Ela era constante como algo do qual o povo participava, do qual o povo se reunia para viver. Havia momentos em que haviam jejuns coletivos, dias que eram conhecidos como os dias da aflição, dias da busca a Deus, em que todo o povo se dava a participar de um jejum num dado momento. Mas a gente vai ver que ainda há outros grandes lances e momentos da história do povo de Deus no Antigo Testamento se dá diante da experiência do jejum. A gente vai ver que Moisés, ele fica 40 dias lá em cima, tendo a lei redigida pelo próprio Deus, na presença de Deus, e é uma experiência de estar reservado de toda a experiência do seu cotidiano de vida. A gente vai ver que Daniel, quando ele está vivendo um momento também de receber preciosidades da parte de Deus em termos de revelações, escritos ali na segunda parte do seu livro, Daniel está vivendo um tempo de jejum. Neemias, antes de se ir a um grande projeto com Deus, aí com todo o seu povo, ele experimenta ali a experiência do jejum, de se colocar diante de Deus. Então, vindo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, a gente vai ver que o jejum, ele estava presente ali. Os judeus, de uma maneira comum, eles praticavam o jejum toda semana. Era frequente, eles tinham essa prática de se dar a praticar o jejum, não é? E isso era algo que então nós vamos ver o nosso próprio Senhor Jesus praticando o jejum.
Nós vamos ver que Jesus passou 40 dias no começo do seu ministério, e Jesus está ali vivendo um jejum. A gente vai olhar em um detalhe a mais a respeito disso ainda, lá no livro de Lucas 4, daqui a pouco. A gente vê que Jesus praticou o jejum na esfera da sua vida particular, mas viveu também como um exemplo para nós, um exemplo daquilo que ele ensinava. Porque nós vamos ver Lucas capítulo 5, Jesus dizendo: olha, vocês, meus discípulos, vocês jejuarão, ou seja, o jejum está previsto para vocês. Mateus 6 vai mostrar a gente, 16 a 18, Jesus ensinando como jejuar. Então a gente vê algo do qual a palavra de Deus nos traz, nos aponta, nos mostra, mas cada vez mais se fala menos, se vive menos, se comenta pouco, e não se dá a buscar algo que está para a nossa vida, algo que o nosso Senhor Jesus deixou para a gente. E aí a gente vê esse grande problema da importância do jejum, mas de uma forma realista a gente vê que ele não está presente. E o que é mais sério nisso tudo, meus irmãos, é que assim, o jejum figura, ele representa exatamente, a gente vai ver hoje a fundo aqui, a elevação da nossa vida com Deus. A gente está falando em crescer com Deus, em crescimento espiritual, em pretender ser a altura do Filho, porque é isso que Deus espera de nós. Então o jejum, ele precisa fazer parte disso. Ele precisa ter parte nesse processo como algo fundamental. Como a gente vai viver esse processo de crescimento sem experimentar isso que foi deixado para nós? Se nós queremos de fato obedecer a Deus, se nós queremos viver o plano que Deus espera de nós, meus irmãos, nós precisamos encarar isso como algo que nós precisamos nas nossas vidas. Os de mais idade, os de pouca idade, quem chegou na fé ontem, quem está já há um longo período de vida, não importa o formato, não importa o momento, o período, o que você pode, o que você não pode, mas isso está nas nossas mãos em definir diante de Deus, mas uma coisa é fato, precisamos jejuar. E algo que eu, pensando em todo esse tema aqui, veio à minha mente, é que assim, quando nós pensamos na nossa vida de estudo, de preparação, nós temos níveis de capacitação. E quando a gente pensa assim, alguém cursou ali o pré, entrou na escola, ensino fundamental, ensino médio, quanto mais para ele se tornar mais especialista dentro de uma dada função, mais ele tem que se dedicar e se aprofundar nisso. Então, se a gente está falando em ser a altura de Jesus, porque é o que Deus deixou para nós, meus irmãos, o jejum ele vai estar nesse nível mais elevado do processo. Se a gente quer crescer, se a gente quer ser como Jesus, se a gente quer obedecer a Deus, a gente precisa ser prático nesse entendimento assim. Só que o grande problema é que os crentes, meus irmãos, assim, tantas vezes falham em rebaixar a experiência com Deus. Eu vou ilustrar isso da seguinte forma: há algumas pessoas que gostam de jogar bola, gostam de futebol. E de vez em quando jogam uma partida de futebol, uma festa da empresa, um encontro com os irmãos da igreja, alguns amigos, vai lá e joga uma bola. Situação 1. Existe a situação 2, que é a seguinte: a pessoa gosta de jogar bola e ela se dedica a uma disciplina àquilo porque ela gosta, porque faz bem, porque é um hobby, porque é um entretenimento, porque é um esporte para a sua saúde, ela tem regularidade naquilo. Esse é o caso 2. Mas 3, existe o atleta, o jogador profissional. Aquele jogador que toda a vida dele gira em torno desse papel, desse exercício, dessa dedicação. E é incomparável a gente comparar o nível, não é verdade, do profissional com os outros níveis, porque aqui o nível está muito mais elevado. A gente precisa entender que o que Deus está chamando-nos para viver é nessa altura de Jesus Cristo, é o nível profissionalizado da história, vamos chamar assim. Só que tem muito crente querendo dizer assim: olha, eu vou buscar a Deus como se eu fosse o jogador situação 1 aqui, de vez em quando eu busco ao Senhor. Ou senão outros estão na segunda situação aqui: olha, de vez em quando eu tenho a minha regularidade, eu vou à igreja, eu já faço algumas coisas, eu não preciso crescer tanto assim. Só que, meus irmãos, algo que a gente precisa entender é que se você tem se enquadrado nessa primeira ou nessa situação, eu tenho que te dizer que você não está agradando a Deus, porque Deus não quer isso de você. Deus, Ele quer te abençoar,
Deus, Ele quer mostrar a força, a glória, o poder dEle para você. Deus quer realizar grandes coisas na história da sua vida. Deus quer se revelar no nível cada vez mais pessoal com você. Mas tudo isso só acontece quando você se aprofunda com Deus aqui. Não adianta andar em nível baixo com Deus e pretender as melhores bênçãos da parte de Deus. Porque o melhor de Deus você experimenta quando você fala, Deus quer e eu vou obedecer, eu vou me propor a isso. Então esse é o entendimento, meus irmãos, que todos nós precisamos logo de cara entender. Deus não está esperando qualquer coisa da gente. E não é porque Deus é um insaciável, Ele é muito exigente, não é porque Deus Ele é muito duro, é porque Deus Ele é perfeito, Deus é bom, Deus é grande, Deus não se contenta com pouco, Deus quer te abençoar sobremaneira. É por isso que Ele te chama obediência total, porque Ele quer te abençoar por completo. Mas a medida da bênção plena, completa, tremenda de Deus, vem no seu nível de comprometimento e caminhada profunda com Ele também. E é algo que nós precisamos nos atentar, porque hoje em dia os crentes querem todas as bênçãos do Senhor, querem ouvir Deus no nível pessoal, querem entender todo o bom propósito de Deus, mas estão dispostos a viver tantas vezes uma vida tão raquítica diante de Deus, em termos de busca, em termos de dedicação, quando Deus na verdade nos chamou para um nível maior. Precisamos do jejum. Meus irmãos, hoje nós vamos passar por alguns textos bíblicos aqui, e fique com a sua Bíblia atenta aí, sua Bíblia celular, que temos vários aproveitamentos para nós aqui. Nós vamos começar lendo aí, abra comigo, Mateus 6, nós vamos ler dos versículos 19 a 21. Eu vou te pedir hoje para que você fique bem rápido, bem certeiro com a Bíblia aí, porque a gente vai ler vários textos aqui para o nosso aproveitamento. Mateus 6, 19 a 21 vai dizer assim, NVI, Jesus ensinando em meio ao Sermão do Monte, vai colocar assim para a gente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vou ler aqui na sequência Colossenses 3, versículos 1 a 3, que vai dizer assim para a gente. Colossenses 3, de 1 a 3. Aqui é Paulo dizendo àqueles irmãos, e a gente aproveita no seguinte texto, Paulo dizendo, versículo 1. Portanto, irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mateus 6 nos diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Colossenses 3, 1 a 3 vai dizer para a gente isso que acabamos de ver. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, a grande questão ligada à nossa falta de dedicação ao jejum tem a ver basicamente na nossa falta de prioridade em Deus. Essa é a verdade, a gente tem que ser sincero em admitir isso. Falta de prioridade em Deus, porque se nós fizéssemos aqui um levantamento, eu tenho certeza que nenhum de nós teria uma resposta diferente. Se eu te perguntasse acerca da importância de jejum, eu tenho certeza que todo mundo ia falar assim, não, claro pastor, diante de tudo que você colocou, é importante sim. Mas existe uma diferença clara entre aquilo que a gente entende ser importante e o valor que a gente dá àquilo. Porque há uma série de coisas que a gente agrega e acrescenta importância, mas nem todas elas a gente valoriza. O valor está ligado àquilo do qual a gente não abre mão. A gente entendeu a importância e a gente acrescenta um valor ao ponto de estabelecer aquilo como inegociável, como uma prioridade. Então você se compromete com aquilo.
Mas há uma série de outras coisas que a gente diz que é importante, mas a gente não atribui esse valor suficiente para corresponder. Então é por isso, irmãos, que a gente vive essa realidade. A gente tantas vezes vai ver que assim, quando algo tem valor para a gente dá um jeito de atender aquilo. Então tem uma série de pessoas por aqui, por exemplo, que tem um dia a dia difícil de trabalho. E aí precisa estudar. E no dia a dia é confortável, depois de um dia inteiro de trabalho, você estudar? Não é, irmãos. Tem dia que você está esgotado. Mas a pessoa arruma um jeito e vai estudar. Ela vai se dedicar àquilo. Porque por mais que seja exaustivo, por mais que seja cansativo, além de ser importante, ela atribui um valor daquilo ao ponto de dizer, não posso ficar sem aquilo. É importante para a minha carreira, é importante para os meus objetivos. Isso vai me levar aos lugares, aos locais, aos propósitos que eu tenho em mente. Então a pessoa faz todo o esforço a respeito daquilo. Há pessoas que às vezes moram numa dada cidade e trabalham numa cidade ou outra muito distante. E é gostoso todos os dias você acordar de manhã, bem cedo, pegar uma condução, pegar um trânsito e trabalhar muito distantemente? Não é fácil, não é confortável. Eu já trabalhei em alguns períodos da minha vida numa distância de 2 horas e meia para 3 horas de casa. É horrível, mas ainda assim a pessoa entende que ela precisa fazer aquilo porque ela precisa de uma porta de trabalho. Ela precisa de um contra-cheque para justificar os seus compromissos pessoais. Por mais que seja difícil, por mais que seja distante, por mais que seja cansativo, a pessoa vai se doar aquilo porque ela fala, eu preciso disso. Eu ainda também trago um exemplo aqui que eu gosto bastante de lembrar, eu gosto de mencionar em algumas situações. Quando eu comecei a namorar com a Kelly, eu vivi uma rotina muito grande, muito pesada, porque eu trabalhava durante a semana, trabalhava no Jaçanã, morando em Barueri, cursava faculdade na época lá em São Paulo, meu dia a dia era muito esgotante. E aí eu cheguei para a Kelly, eu falei assim, Kelly, é o seguinte, a gente vai namorar, mas a gente vai ter pouco tempo para ficar junto, então eu quero que você saiba disso. E aí eu quero te dizer o seguinte, olha, por exemplo, domingo à noite, acabou o culto, nem pensa você que você vai ter a chance de me ver, porque você não vai ver, porque o meu dia a dia é difícil, porque eu não tenho condições, não poderei estar com você. Entendeu, Kelly? Não, tá bom, claro, não se fala mais nisso, compreendi. Falei, tá bom, perfeito. Primeiro domingo do namoro. O primeiro domingo é o primeiro domingo, né? Aí a gente está numa situação diferente. Aí quando a Kelly menos percebeu, ela cultuava lá em Itapevi, eu era de Barueri, a Kelly veio chegando na casa dele, ué, o que aconteceu? É o primeiro domingo. É o primeiro domingo, hein? Não se esqueça que não vai ter, é só o primeiro domingo, porque amanhã eu vou acordar muito cedo, cansativa. Tá bom, beleza. O que vocês acham que aconteceu do segundo domingo em diante pelos 4 anos de namoro? Vocês acham que eu cumpri com o meu combinado? Por quê, meus irmãos? Porque eu já tinha pouquíssimo tempo para estar com ela, e chegou um dado momento que por mais que eu visse essa grande importância do descanso, para mim era importante passar lá, nem que ficasse por 1 horinha com ela, para depois ir embora e retomar minha rotina. Porque eu vi valor nisso, porque eu não podia ficar sem esse tempo de aproveitar ali com ela. Então, irmãos, é importante a gente pensar em coisas assim, porque esses tipos de coisas definem onde estão o nosso tesouro. O nosso tesouro tem a ver com aquilo que você não abre mão, que você não negocia, porque você entende a importância daquilo, você não pode ficar sem aquilo. Quando você está se aproximando de uma pessoa, de uma porta de trabalho, de uma especialização, de uma nova oportunidade no trabalho, uma promoção, você trabalha, faz hora extra, você se dedica àquilo. Quando você está trabalhando, mas você tem que construir a sua própria casa, você tem que fazer um projeto pessoal, você se doa, você se desdobra, porque você entende que aquilo é importante para você e você dá o devido valor para aquilo. Mas algo complicado a respeito do jejum é porque assim, a gente não faz esse esforço em direção a algo que é tão importante da parte de Deus para nós. E a grande problemática disso, irmãos, é que a gente tantas vezes não tem a compreensão
correta do jejum. A gente entende que o jejum é assim, é cessar a alimentação por um período, é fazer um sacrifício para Deus ver, mais ou menos assim, eu vou agradar a Deus, deixa Deus ver aí que além de bom crente em outras coisas, eu também vou jejuar, né? Mas não é isso, meus irmãos. O jejum ele tem algo muito mais profundo a provocar nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus. O jejum é um meio prático, objetivo de experimentarmos e demonstrarmos para Deus nossa fome e sede por Ele. É uma forma de dizer assim, Senhor, eu vou passar tempo com o Senhor, porque eu não quero passar tempo só com o Senhor enquanto estou em meio à congregação, em meio ao pessoal da igreja. Eu não quero ouvir e passar tempo com a Tua palavra e com a oração e contemplar e pensar no que o Senhor tem para mim, no que o Senhor tem a dizer, no que o Senhor tem a revelar, quando eu estiver em meio ao encontro da igreja coletivo. Mas eu quero passar um tempo com o Senhor. E quando a gente entende esse valor do jejum, a gente vai estabelecer nisso um tesouro, um tempo para foco, um tempo para centralização em Deus, um tempo para pensar em Deus, um tempo para lembrar no que Deus tem feito, concluir novas coisas, ouvir da parte de Deus o que Ele tem a te dizer, perceber o que Deus está te chamando a atenção, pensar naquilo que é do alto para a sua vida, naquilo que vem da parte de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dEle, Ele e o reino dEle para a sua vida. O jejum é a valorização de Deus e o seu reino em detrimento de outras coisas. Você abre mão de outras coisas, você pausa outras coisas, você deixa outras coisas paradas, porque você entende que você não pode passar tempo da sua vida sem estar com seu Deus. Meu irmão, a sua vida cristã, para ela crescer, você precisa entender que você precisa passar tempo pessoal com Deus. Não é algo que o teu pastor vai fazer por você. Não é algo que o seu líder da igreja vai fazer por você. Não é algo que ouvindo uma série de mensagens na internet, ouvindo uma série de louvores, buscando livros e livros e livros você vai alcançar. Outros homens não vão passar, porque é Deus que marca a nossa vida pessoalmente, de uma maneira intimista particular, porque é Ele que conhece os teus pensamentos, é Ele que sabe as tuas carências, as tuas dores, é Ele que quer se revelar dEle para você, em quem você é, e tudo isso tem a ver com esse tempo de contemplação, de vida com Deus, de aprofundamento com Deus. O problema, irmãos, é que nós estamos com a nossa vida sempre cheia, lotada de boas coisas, coisas legítimas, coisas lícitas para fazer, mas são coisas que quando somadas se tornam distrações. Há muitas coisas que estão elegíveis para nós, que são necessárias para nós, que Deus deixou para que a gente as viva. Só que a grande questão é quando todas essas coisas se avolumam, tomam espaço e tempo e não te permitem estar com Deus no nível íntimo, particular, do secreto, de busca. E elas vão tomando proporção no seu dia a dia, vão preenchendo o seu tempo, vão ocupando todo espaço, prazeres legítimos, alegrias, coisas que você faz no dia a dia, coisas ligadas à sua abstração, ao seu descanso inclusive, mas essas coisas daqui a pouco só viram isso, ou você só busca coisas que têm o interesse do momento, ou você agrega um descanso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos das coisas que fazem parte da estrutura do nosso dia a dia. Nós precisamos descansar também. Mas a grande questão é que tantas vezes a gente está preocupado com o dinheiro na conta, a gente está preocupado com a carreira, a gente está preocupado com os níveis de diploma, a gente está preocupado com um monte de coisa que essa terra dá, daí depois a gente quer descansar, lazer, e não acha tempo para estar com o seu Deus. E aí o tempo vai passando, as coisas do alto vão ficando em segundo plano, em detrimento das coisas daqui. E elas vão tomando espaço e cada vez mais espaço na sua vida, porque elas vão se tornando mais valor na sua vida do que as coisas de Deus. E elas então nos levam indiretamente a se distrair e a abrir mão de algo que é precioso, do qual nós carecemos. Meus irmãos, o jejum ele é um campo e momento da gente demonstrar para Deus o quanto a gente ama Ele, o quanto queremos dEle, o quanto queremos estar com Ele,
o quanto somos sedentos por Ele, o quanto a gente pensa assim, olha, eu tenho ouvido muita gente falar muitas coisas a respeito de Deus, mas eu também ouço diretamente da própria fonte, eu converso com Deus, eu coloco minhas inquietações a Deus, Deus responde diretamente também para mim. O jejum é um tempo essencial, imprescindível, de conhecer a Deus. Meus irmãos, Deus quer que você o conheça. Falei isso aos nossos adolescentes hoje pela manhã. Uma das características maravilhosas do nosso Deus, um Deus vivo, é que Ele é um Deus pessoal. Ele fala, vem me conhecer, eu quero te mostrar a minha grandeza, a minha glória, eu quero que você se encante, eu quero que você vislumbre, eu quero que você adore, não porque tem alguém ali na frente, adore ao Senhor, bate palma, vibra, mas porque você vibra, porque você vive com esse Deus que te faz se entusiasmar por Ele. É algo que você viu, é algo que te arrebatou, é algo que tirou você da tua realidade comum e te fez pensar e perceber que você está na presença dEle. Tudo isso acontece quando nós estamos diante do nosso Deus verdadeiramente, o quanto estamos interessados em ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nós vamos aproveitar aqui o versículo tão conhecido de Jeremias 29:13 também, quando ele diz assim, olha, vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. É Deus aqui falando nas palavras do profeta Jeremias. Perceba o que Jeremias está dizendo aqui, representando o nosso Deus. Deus está dizendo, olha, vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando? Ou seja, existe uma condicionalidade aqui. A gente precisa entender que não é assim, todo mundo que procura necessariamente acha, mas há algo, um jeito, uma forma correta de se procurar a Deus e de se achar a Deus, que é quando? Quando se procura a Deus de todo o coração. Então a gente vê aqui, ó, que não se acha a Deus de qualquer forma, eu estava ali andando na rua e eu achei Deus por um acaso, Deus esbarrou em mim, não. O nosso Deus, Ele é precioso, Ele é grandioso, Ele é majestoso. Só o conhece, só o experimenta, só o ouve, quem de fato rasga a sua vida, se abre, se submete para conhecê-lo, para ouvi-lo, para estar diante dEle. Não é qualquer um que simplesmente esbarra com Deus, mas pode-se achar a Deus quando se procura. Mas também de uma outra forma, não é quando se procura de qualquer forma, nós vimos aqui, mas é quando se procura e acha Ele quando se está o buscando de todo o coração. Meus irmãos, olha, esse procurar a Deus e se achar a Deus quando o procura de todo o coração tem a ver com esse campo do tesouro, tem a ver com esse campo da primazia, da prioridade, com esse campo de quando Deus de fato está na frente de tudo da sua vida, tem a ver com o campo do foco, tem a ver com o campo do abrir mão de tudo em favor de Deus, é desse jeito que tem a ver aqui. O que o profeta está dizendo, olha, da parte de Deus é, olha, vocês acharão Deus quando vocês o procurarem de todo o coração, quando toda a tua vida, todos os teus esforços, todo o teu racional, toda a tua emoção, tudo de você estiver dedicado, consagrado a Deus. Quanto mais você se lançar dessa forma, mais você vai vislumbrar tudo isso da parte de Deus e vai ser tremendamente impactado. Então veja como tudo isso é sério, meus irmãos. Isso aqui vem nos dizer algumas coisas muito sérias e importantes, que eu quero destacar aqui. Nem todo mundo está achando Deus nestes nossos dias. Por quê? Porque às vezes não está procurando a Deus, às vezes está procurando a religião. Às vezes não está buscando sedento por Deus, mas está procurando o hábito, está procurando uma agenda, está procurando para algo para se fazer bem a si mesmo. Quer estar em paz consigo mesmo e busca ali preencher com o dia a dia. A pessoa não tem prioridade, a pessoa não quer, não está interessada no que Deus tem a dizer, no que Deus tem a fazer, no que Deus deseja, no que Deus espera, na obediência que Deus chama para abençoar em consequência. Não, a pessoa está procurando qualquer coisa que às vezes ela possa nominar como Deus. Nem todo mundo está encontrando a Deus. Às vezes até o procuram, mas não o procuram de coração. Você já pensou nisso? Tem muita gente procurando Deus nos nossos dias, mas não está encontrando. Porque quando Deus olha para aquela pessoa, vê que aquela pessoa está procurando Deus, mas na verdade ela está procurando benefícios, está querendo se dar bem,
está querendo bênçãos. Ela quer as bênçãos, mas ela não está comprometida com a obediência. Ela quer a benfeitoria de estar usufruindo do poder de Deus, mas ela não está interessada na vontade de Deus. Ela quer que Deus a sirva, mas ela não está preocupada nos desígnios eternos grandiosos da parte de Deus. Ela não se submete. E o que a gente vai compreender aqui é que pessoas vão procurar a Deus em tantos momentos, mas não vão encontrar porque os seus corações não estão cativos, não estão submissos, não estão rasgados perante Deus. Isso, irmãos, deve nos trazer a perguntas naturais para nós mesmos. Se de fato nós temos procurado a Deus, se essa procura nossa tem sido da forma certa, ou seja, de todo o coração como Deus deseja ver. E, gente, é muito fácil diante de perguntas deste tipo a gente se encostar em respostas fáceis. Dizer assim, claro, pastor, Deus me livre, eu quero ficar bem comigo mesmo. É claro que eu estou buscando a Deus. É claro que eu estou diante de Deus, é claro que Ele é minha prioridade. Mas a grande questão é o seguinte, não é o que você tem a responder, mas é o que Deus responderia a respeito disso ligado à sua vida. Quando Deus olha e observa a procura que você tem por Ele na sua vida, Deus tem enxergado você o buscando de todo o seu coração? Deus percebe isso na sua vida? Que tudo em você está sedento por Ele, está carente dEle, está desejando por Ele? Porque afinal de contas, nós precisamos pensar nisso, se de fato temos encontrado o nosso Deus. Eu digo isso porque a gente vai para as palavras da Bíblia, a gente se encontra e se depara com um Deus maravilhoso, com um Deus de grandes desígnios, com um Deus de propósitos eternos, com um Deus pessoal, com um Deus que fala, com um Deus que se revela, com um Deus que fortalece, com um Deus que ajuda, com um Deus que convoca, com um Deus que chama, com um Deus que comissiona. Mas aí, diante da busca desse Deus, crentes do nosso tempo vivem vidas tão ínfimas diante desse Deus. Alguma coisa está incoerente aqui. Como se busca esse Deus e o reflexo em relacionar-se com esse Deus é uma vida totalmente diferente daquilo que esse Deus produz nessa vida daqui. Nós precisamos pensar nisso, porque se estamos nos relacionando com Deus que é todo poderoso, todo conhecedor, soberano, criador, que faz grandes coisas, que promove feitos maravilhosos conforme a glória dEle, para a glória dEle, a resposta que nós temos que procurar é se tudo isso tem sido ocasião, uma realidade nas nossas vidas, porque é para isso que Deus nos chamou a viver, é por isso que Deus nos chama a viver à altura do Filho, porque Deus não nos chama para viver uma vida qualquer, uma vida medíocre, uma vida em 5% de tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E é por isso que nós somos convocados, por isso que nós somos destacados diante de uma reflexão dessa. Porque a gente fala assim, procuro a Deus, eu vou em busca de Deus, mas quando e como sua vida tem saído depois desses encontros com Deus? A gente já estudou isso aqui algumas vezes, o texto de Isaías 6, visão de Isaías. Quando Isaías se encontra com Deus, meus irmãos, ele sai apavorado de lá, ele sai abalado, ele sai tremendo, porque ele se encontrou com Deus de verdade, com esse Deus que a Bíblia revela. Ele sai revolucionado, transformado, ele fica preocupado e Deus fala, calma, calma, que eu dou conta de compensar toda a sua fraqueza e eu estou com você. Mas é um encontro que o transforma. Porque eu preciso destacar isso, tantas vezes pessoas do nosso tempo têm vindo ao encontrar-se com esse Deus, e as suas vidas saem da mesma maneira que entraram, se encontraram com Deus de verdade, buscaram a Deus de verdade, Deus é o seu tesouro, estão focados nas coisas do alto de verdade. Nós temos que pensar nessas coisas, meus irmãos. Porque tem tudo a ver com essa particularidade de se caminhar e encontrar com esse Deus. Tem muitos crentes do nosso tempo que só ouvem falar de Deus, só enxergam Deus à distância, vê Deus a uns 10 quilômetros de distância. Há pessoas do nosso tempo que não escutam a voz de Deus, que não estão preocupadas em ouvir a Deus, que não estão preocupadas em falar assim, Pai, ache na minha vida o que precisa ser diferente para ser transformado, porque eu não quero ficar reduzido ao meu tamanho, à minha capacidade, aquilo que eu posso fazer, mas eu quero estar propositado àquilo que o Senhor espera de mim.
É isso que a gente vê no exemplo daquele encontro de Isaías, na visão que ele teve. Quando ele se encontra com Deus, ele sai abalado de lá. Quero ler com vocês Lucas 4, versículos 1 e 2, quando mostra quando Jesus, ele estava ali naquele episódio do seu jejum após o batismo. Lucas 4, versículos 1 e 2 vai nos dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, reparem nos detalhes, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Esse relato, meus irmãos, ele é muito interessante. O que está acontecendo aqui antes do capítulo 4? Jesus vai lá ser batizado por João Batista. E aí, aquele ali é um episódio que chama a atenção de João e dos daqueles que estão ao redor dele. Porque o próprio João fala assim: como eu vou te batizar? Mas Jesus, em obediência ao Pai, ele fala: estou aqui, vou cumprir, vou ser exemplo, vou experimentar isso. Jesus, ele é batizado. Após o batismo, há uma voz do céu que diz que Jesus é o Filho que agrada ao Pai. Porque ele é toda obediência, porque ele é totalmente fiel, porque ele está comprometido com o grande propósito de Deus, porque ele está de fato interessado na vontade e no propósito de Deus. Deus confirma dos céus que Jesus é o Filho que o agrada. Aí no capítulo 4 vai começar dizendo assim: Jesus cheio do Espírito Santo, ou seja, Jesus está cheio do Espírito Santo. Você faz ideia do que é isso, de estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio do agir transformador do Espírito Santo? Voltou do Jordão, e aí esse Espírito Santo do qual Jesus está visitado, está cheio, ele leva Jesus ao deserto para jejuar. E é ali que Jesus passa esses 40 dias dedicados ao propósito de buscar a Deus ali, na intimidade, diante do início do seu ministério. A gente vê que Jesus, ele tinha vivido todos esses momentos, ele estava cheio do Espírito, mas ele é conduzido pelo Espírito para passar um tempo com Deus. Às vezes a gente entende assim: o jejum é para quem está com a vida estourada, o jejum é para quem está com a vida difícil, o jejum é para a vida de alguém que está esgotado com Deus. Não, errado. Há diversos momentos e ocasiões das quais o jejum está para a nossa vida. Existe o jejum para quando você precisa se arrepender, tomar jeito na sua vida. Existe jejum para quando você precisa de proteção, quando você está vivendo tempo de enfermidades. Existe jejum em tempos que você está carente de diversas formas da parte de Deus. Jejuns que você destina-se para ouvir e entender Deus diante de passos importantes para a sua vida, não é? Tempos de aflição que a gente vê, que leva ao jejum e tudo mais. Mas o propósito prioritário do jejum, meus irmãos, é a consagração, porque Jesus estava cheio ali de agradar a Deus, cheio do Espírito Santo, e ainda assim o Espírito leva para buscar mais de Deus, para estar mais com Deus. O jejum é a ação de quem está com a vontade de Deus, com vontade de viver a plenitude de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. O jejum é para quem quer crescer em Deus no nível que Ele quer, é para quem quer obedecê-lo segundo a imagem de Jesus, é para quem quer ouvi-lo e quer ouvir por si mesmo, não quer somente ouvir o que os outros estão ensinando acerca de Jesus, mas quer passar tempo com Jesus. É para quem quer ser transformado, impactado, revolucionado por Deus. É para quem quer ver a glória do Senhor. Hoje em dia, um dia desses eu estava falando, creio que, eu não lembro em qual contexto eu estava falando sobre isso, mas tantas vezes até a experiência de adorar a Deus, ela é tão limitada, porque as pessoas não veem a glória de Deus, não conseguem se achegar a Deus, não conseguem se desprender das outras coisas para esvaziar-se de si mesmo. E o jejum tem essa expressão de você parar tudo e falar assim: quero ouvir a Deus, vou parar minha vida, porque sem Ele nada pode continuar, nada deve prosseguir. Então Jesus, ele nos ensina no seu próprio exemplo que jejum ele é primordial para quem quer mais de Deus. E isso é expresso quando ele é tentado por Satanás e ele responde citando a própria palavra de Deus.
Quando Jesus é tentado com relação à alimentação, ele vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da parte de Deus. Jesus ele está citando aqui a Deuteronômio 8, versículos 1 a 3, eu vou ler aqui para a gente aproveitar aqui nessa noite, quando diz assim, Deus dizendo ali naquele momento de pré-entrada, para a entrada da terra prometida, Deus vai dizer para o povo assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, e olha só, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois da fome, depois da humilhação, ele os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E tudo isso para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, percebam só o processo envolvido aqui. O texto diz aqui para nós que Deus humilhou o povo dele e o pôs à prova. E essa ideia da humilhação, ela é muito contaminada no nosso tempo atual. Porque as pessoas sempre vinculam a humilhação, essa experiência da vergonha, essa experiência da diminuição pejorativa, pesada mesmo. Mas a ideia da humilhação aqui é ligada à submissão, ao se submeter a Deus. E Deus, aqui o texto diz que Deus humilhou e pôs o povo à prova para conhecer as intenções deles. Porque Deus faz isso conosco também. Deus ele permite que a gente passe por tempos difíceis para provar as intenções do nosso coração. Tem gente querendo a grande primazia das bênçãos de Deus, mas nos tempos de prova, nos tempos de serem forjados por Deus, no tempo de serem visitados nas suas intenções diante de Deus, fraquejam. E é isso que o texto vai nos dizer aqui, que Deus os pôs à prova para saber se eles iriam obedecer ou não. O texto vai dizer, ele os humilhou e os deixou passar fome. Meus irmãos, é interessante isso aqui porque essa experiência da fome, ela é didática da parte de Deus. A abstenção de algo terreno focado no que é maior. Talvez a gente pode dizer assim, por que que Deus faz isso? Por que que de alguma certa forma a gente é levado a abster de uma alimentação, de algo que é necessário para a nossa condição física, para buscar a Deus? Mas esse entendimento do qual nós buscamos o esvaziamento daquilo que é material, físico, dizendo para Deus, Pai, o Senhor é o meu tesouro, Pai, eu me aflijo aqui, Pai, eu me diminuo, Pai, eu me submeto, porque eu percebo que qualquer coisa pode faltar na minha vida, até mesmo a alimentação, mas eu permanecerei fiel ao Senhor, porque tudo pode passar nessa vida, mas o Senhor não pode. O Senhor não pode ficar em falta na minha vida de forma alguma. O povo de Israel, o livro do Levítico mostra isso, que o povo de Israel tinha o dia da humilhação, que era o dia do jejum, o dia da busca coletiva ao Senhor. Mas o que o texto vai nos dizer aqui é que depois da humilhação sobrenatural de Deus, o maná veio, a providência grandiosa, aquilo que Deus preparou para mostrar a eles que nem só de pão viverá o homem, mas também daquilo que vem da parte de Deus. Gente, e a gente precisa pensar sobre isso aqui, o quanto as nossas vidas devem estar focadas e dirigidas também a respeito disso tudo. Porque tantas vezes a gente está tão focado, tão compenetrado nos nossos compromissos, nas nossas demandas e necessidades dessa nossa época e tempo daqui, e não nos voltamos para a grandeza de Deus, aquilo que precisamos abrir mão. O jejum é esse tempo da gente abrir mão daquilo que é próprio daqui para se nutrir com foco e alvo naquilo que é da parte de Deus, coisas do alto. Mas é fácil, a carne gosta disso, é confortável? Não é, meus irmãos, é duro, é difícil, a carne vai lutar contra isso.
Mas essa é uma luta que a gente tem que se dedicar se a gente de fato deseja se conectar a mais do Senhor. A gente vai se desconectar de algumas pequenas fontes de alegrias temporárias, finitas, passageiras daqui, porque a gente entende que se da parte de Deus há um poder, há uma glória a ser vista, glória que nada mais pode ser comparado, eu quero conhecer a isso. O problema é que o povo de Deus às vezes falta até mesmo com a fé. A palavra de Deus nos diz que ela é mais preciosa, a vontade de Deus, a presença de Deus, ela é maior que a vida. O salmista diz isso, nós cantamos a isso aqui hoje. Só que na vida prática a gente não vive dessa forma, porque a gente não está pronto às vezes para abrir mão de partes, de pedaços, de expressões da nossa vida para viver um tempo com Deus, para se aprofundar com Deus, para conhecer a Deus, para receber de Deus, para ouvir a Deus, para entender a Deus. E isso é algo do qual nós precisamos entender, irmãos. Ninguém aqui vai fazer jejum porque isso vai se tornar uma coisa automática, espontânea. Ninguém aqui vai acordar num dia falando assim, hoje me deu vontade de jejuar, minha carne está afim disso. Mas é por consciência que a gente vai dizer assim, eu vou perseverar em busca de algo que Deus quer. Eu vou atrás de algo que vai me trazer crescimento. Isso vai me levar para um outro nível com Deus. Isso vai me fazer conhecer Deus de formas que eu ainda não conheço. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não teve milagres, Deus não teve bênçãos a revelar, a se manifestar pessoalmente, somente para algumas pessoas na história da sua palavra e para crentes do passado. Mas Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. A grande questão é se você está se propondo a viver tudo isso, se você está em busca disso, se você está interessado nisso. Porque tem muita gente investindo 10, querendo receber 1000 de volta. E com Deus não é assim que funciona, meus irmãos. A gente precisa entender o que Jesus ensinou. Jesus, Ele deixa também para a gente um ensino sobre como jejuar. Ele mesmo ensinou acerca disso. A gente não pode também entrar na atitude de falar assim, eu vou começar a viver o jejum e eu vou viver o jejum de qualquer jeito. Não, não pode ser assim. A gente deve ser interessado naquilo que é a vontade plena da parte de Deus. E Jesus, Ele ensinou acerca daquilo que tem a ver com a prática do jejum. O objetivo primário é a busca de Deus, e Ele deixou isso ensinado para a gente lá em Mateus 6, quando Ele diz assim, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa. Mas ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. O que Jesus está ensinando aqui é que os fariseus daquele tempo, eles jejuavam todas as semanas. Mas eles não estavam buscando, na maior parte das vezes, todos eles não estavam buscando a Deus. Eles estavam querendo se demonstrar religiosos diante das pessoas. Eles não estavam querendo se encontrar com o Senhor. Eles estavam querendo demonstrar boa religião, é isso que estava acontecendo. E Jesus fala assim, olha, mostrar religião para os outros, esses caras aí, eles já mostraram. Mas quando vocês forem jejuar, vão para o quarto. É isso que ele diz. Ele diz, ao jejuar, põe o óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas que ao seu Pai que o vê em secreto, e seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Porque, meus irmãos, é Deus que vai ver que você o buscou, que você está interessado nele. Hoje nós cantamos aqui no coletivo dizendo assim, rendido estou. Jejuar é quando você vai ao quarto e Deus te vê se rendendo na presença dEle, quando ninguém está vendo. Jejuar é quando você define um tempo para se render na presença de Deus. Jejuar é quando Deus olha e vê e fala assim, Ele parou tudo, Ele parou a agenda dEle, Ele parou os compromissos dEle, porque Ele quer se render na minha presença. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer conhecer mais de mim, Ele quer se aprofundar naquilo que eu tenho para a vida dEle. Ele quer aproveitar aquilo que eu tenho a acrescentar para a vida dele.
Jejuar é isso, é quando Deus olha que a gente entra ao secreto porque a gente quer mais de Deus. E o texto diz que a recompensa de Deus vem para aquele que o busca de todo o coração e se rende na presença dEle. Então isso tem a ver com um processo de busca íntimo e verdadeiro com Deus. Mateus 13 vai nos dizer assim, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essas parábolas mostram pessoas, mostram gente que entenderam o valor de Deus nas suas vidas. Elas ilustram isso, né? Dentro dessas figuras, elas ilustram pessoas que entenderam o valor e pessoas que abrem mão de tudo porque percebem que não podem viver sobre aquilo que é mais importante para a vida delas. Tem muita gente, meus irmãos, que ainda não entendeu o valor de Deus porque não valoriza Deus no seu dia a dia. Não abre tempo, não abre ocasião, não para outras coisas para buscar a Deus. Não tem prioridade nenhuma para Deus. A palavra do Senhor diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito também. Tem muita gente que às vezes tem grandes pensamentos a respeito de Deus, mas não consegue ser fiel nas pequenas coisas, porque ainda não entendeu o grande tesouro que o nosso Deus é, que a vida com Ele é, não é? Se Deus é tudo para nós, se Ele é tão importante para você, por que tantas vezes a dedicação a Ele é comprometida, é dura, é desgastante? Por que tudo isso é tão pesaroso? Por que tudo isso é tão penoso? Porque a ideia de parar tudo corrói, disputa as mentes e os pensamentos de tantas pessoas. É porque ainda não se entendeu o grande tesouro que o Senhor é. Ainda não parou para ver, de falar assim, eu preciso, eu tenho que estar lá, eu tenho que aproveitar, a minha vida tem a ver com isso. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Tu és o meu dono, a minha paixão. Mas tem gente que canta isso no momento de louvor, mas não consegue enxergar a primazia de Deus nesse nível com Ele. Quando você é apaixonado por alguém, você quer passar tempo com Ele. Quando você se interessa de fato, você quer passar horas lendo a Bíblia. Talvez, pastor, não tenho horas, eu não tenho esse meu dia a dia não permite, mas quem está dedicado, acha tempo para aquilo que dá valor. Porque a pessoa acha tempo para o celular, acha tempo para o dia a dia, coisas que passam, coisas que não preenchem, sendo que o nosso Deus, meus irmãos, Ele é tudo para nós. Essa vida aqui, ela é passageira, a gente não tem o mínimo controle sobre as coisas daqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem, nós estávamos lembrando um pouco do tempo da pandemia, né? Do nada pessoas ficavam doentes, iam para o hospital e não sabiam se iam voltar mais. Não sabiam se iam poder ver os seus amados mais. A vida é isso aí. A questão é que a pandemia escancarou isso, mas a vida de nós, ninguém tem controle de nada. Você sai para trabalhar de manhã, cheio de planos para o ano, para a sua vida toda, não precisa ter uma pandemia para os seus dias se findarem e tudo ficar para trás. E a tua prioridade, e a tua vida? Deus é o teu tesouro, Ele é a tua paixão, Ele é aquilo que é o centro da sua vida. Por que é difícil contemplar ao Senhor? Por que é difícil buscar ao Senhor? A tua carne vai disputar com isso, a tua carne vai criar embaraço, a tua carne vai encher a tua agenda de coisas, a tua carne vai criar dificuldades, mas é você que vai falar, eu vou ler mais a Bíblia, como eu vou estudar mais a palavra de Deus, quais hábitos de oração eu vou incluir aqui, eu vou parar as outras coisas, porque eu não posso deixar de ter tempo com meu Deus. Porque se Ele é a minha paixão, eu vou parar a minha vida em prol dEle. Eu vou querer estar com Ele, eu vou me render em meio à congregação cantando, mas eu vou querer me render quando ninguém estiver por perto também, eu estiver com a alma sedenta por Ele. Porque se Ele é o meu dono, se Ele é tudo para mim, como isso não vai se expressar na vida prática do nosso dia a dia, da nossa caminhada? Irmãos, é sobre essas coisas que nós precisamos pensar ao falar sobre jejum. Jejum tem a ver com essa contemplação, a um tempo do qual nós vamos experimentar a nossa busca com Deus.
E nessa busca com Deus nós também vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar. A gente vai ver no Antigo Testamento essas expressões do povo relembrando do que Deus tem feito, do que Deus fez na história deles. O jejum é tempo para isso. O jejum é tempo para fazer perguntas para Deus que você não sabe a resposta. Muitos aqui sabem, tem muita gente que às vezes me procura e fala assim: pastor, eu tenho uma pergunta para você. E a pessoa faz a pergunta. Aí eu falo assim: olha, eu tenho algum nível de resposta para você, isso, isso e isso. Mas aí, em tantas vezes eu falo assim: mas vai falar com Deus. Porque tem coisas que só Ele sabe para você. Ele sabe o teu coração, Ele sabe a tua mente. E não sou eu que vou fazer por você. Eu entendo, eu ajudo, eu sirvo no que eu posso, mas há particularidades de Deus que estão, e só Deus sabe, mas você precisa passar tempo com o Senhor. Você precisa falar com Ele, você precisa se apaixonar por Ele e passar tempo com Ele. Viver como Isaías e sair abalado de encontros com Deus, porque você entrou triste e saiu chorando de alegria. Circunstâncias não mudaram, mas a certeza da presença tomou um lugar do encontro com Ele. Essa experiência de Isaías é maravilhosa quando ele conta a sua visão, porque Deus preenche tudo. Nada mudou, mas Ele é tudo, Ele é a paz, Ele é o porto seguro onde nada mais, de alguma certa forma, importa quando Ele é o tudo daquela situação. E nós devemos pensar sobre isso. Meus irmãos, abaixem suas cabeças, vamos orar nesse instante. Vamos pedir sobre isso, vamos orar sobre isso. Passe tempo com Deus, contemple ao Senhor, jejue, faça propósitos. Talvez você, de uma maneira muito prática, cada um aqui vai entender à medida de como você vai começar a viver isso mais e mais, ou começar a viver isso se você não tem vivido. Comece por tempos parciais, se dedique a isso, mas busque ao Senhor, mostre ao Senhor, se apaixone por Deus, se proponha ao crescimento. Que a partir disso Deus tem coisas tão preciosas para a sua vida, para as nossas vidas, mais e mais eu creio, e tudo isso vem por meio do processo de busca íntima, em primazia a Ele. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos por tantos textos visitados, observando, Senhor Deus, preocupações que são para as nossas vidas. A gente canta aqui coisas tão elaboradas, tão profundas, e elas são desafios para nós enquanto cantamos, porque somos lembrados da grandeza da vida que o Senhor deseja para nós. Pai, o Senhor deseja algo tremendo para nós, o Senhor quer nos visitar com todas as suas bênçãos, ó Pai. O Senhor quer, mas tudo isso se dá na medida em que o Senhor, de fato, se torna o nosso grande tesouro, a nossa descoberta. É aquela descoberta da qual a gente para toda a nossa vida por ela. Tudo perde o sentido e o valor quando nós entendemos que o Senhor é a nossa maior riqueza, Senhor Deus, o nosso maior encontro, Senhor Deus, nossa maior possessão. Não que as outras coisas, Senhor Deus, não terão a sua expressão, Senhor Deus, mas é que elas no Senhor serão ressignificadas quando o Senhor for tudo de fato para nós. Que o Teu povo compreenda isso, que o Teu povo se apaixone pelo Senhor. Pai, eu quero orar aqui por essa amada igreja, Senhor Deus, por todos nós. Pai, leve-nos, Senhor Deus, a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque queremos consagrar mentes, corações, esforços. Os nossos dias aqui, ó Pai, nossos dias, nossas experiências de vida, tudo nós deixamos diante do Senhor. Tudo deve ser para o Senhor, Pai. E tudo isso deve revelar do relacionamento que cultivamos com o Senhor. Mas Teu povo precisa se aprofundar mais nisso, Pai. O relacionamento com o Pai não se dá na esfera do encontro da comunidade apenas. Esse é o encontro do corpo, esse é o encontro da família. Esse é o encontro da edificação mútua, da comunhão. Mas há medidas, ó Pai, da particularidade do Senhor com todos nós, que se dá no secreto, onde a Tua recompensa aguarda aqueles que para lá vão. Onde a Tua recompensa, Senhor Deus, aguarda aqueles que têm sede e fome de Ti, para contemplar, Senhor Deus, quem o Senhor é, para conhecer em nível pessoal, na história da sua própria vida, as marcas do que o Senhor faz, para testificarem, Senhor Deus, daquilo que a Tua palavra reforça a respeito de homens que viveram com o Senhor, mas para construir também as nossas próprias vidas enquanto homens e mulheres que caminham com o Senhor também,
Porque os teus feitos, os teus milagres, a tua história não são apenas para alguns, mas são para todos que te buscam de todo o coração, para todos que te priorizam de verdade, para todos que param toda a sua vida em favor, ó Pai, da vida com o Senhor, para todos que desejam pela palavra, pela oração, pela busca, pela contemplação, por abrir pela mão das coisas terrenas em prol das coisas do alto, Pai. É nessa visão, ó Pai, que as nossas vidas devem estar, que a vida do Teu povo deve estar, e leve-nos, Senhor, a essa consciência. A carne, ó Pai, no dia a dia vai criar dificuldades, ela vai criar embaraços, ela não vai querer que a gente esteja nesse lugar, Pai. Mas nós devemos, de fato, Senhor Deus, nos rendermos por completo, Senhor Deus. Abrimos, ó Pai, mão das nossas vidas, consagrarmos ao Senhor, entender que ao jejuar, ao decidir ir num lugar onde o Senhor não definiu, não escolheu a hora, ao ir num lugar onde a igreja, onde pessoa nenhuma disse, cada um daqui quis ir para estar com o Senhor, quis te buscar, Senhor Deus, quis te ouvir, Senhor Deus, perseverou em querer conhecer mais e mais o Senhor, pessoas que não se contentam com o que já viveram, mas que entendem que há mais do Senhor para as nossas vidas, Pai, pessoas que entendem, Senhor Deus, que no Senhor há uma fonte inesgotável de maravilhas, de glória a ser revelada, de poder do alto a ser manifestado, de milagres para acontecer, do mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui, Ele deve ser o centro da nossa busca, da nossa adoração, da nossa rendição, Pai. É por isso que nós devemos, Senhor Deus, nos esvaziar de nós mesmos e de fato entendemos, ó Pai, o Senhor como a nossa grande paixão, Senhor Deus, o nosso dono, o nosso Senhor, aquele do qual nós criamos oportunidade, nós paramos outras coisas para estar com o Senhor, para se dedicar ao Senhor, para te obedecer, para conhecer aquilo que o Senhor tem em nível pessoal para as nossas vidas, para distinguir aquilo que provém puramente, unicamente do Senhor, para ser filho, para ter paternidade no Senhor verdadeiro, uma paternidade que se diga a respeito diretamente entre filho e pai, que não passa por intermediários, gente que anda, ó Pai, no fervor, gente que anda no coração quebrantado, gente que deseja do Senhor, ó Pai, mais e mais. É toda a vida que o Senhor deseja para nós, Senhor Deus, é a vida que Jesus ensinou para nós, estando cheio, pleno do Espírito, Ele foi buscar mais, Ele queria mais, Ele foi conduzido a experimentar mais do Senhor, e visitado, Senhor Deus, buscando a Tua presença, Ele viveu da palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, refutando, Senhor Deus, a carne, refutando, Senhor Deus, aquilo que era oposição aos grandes propósitos do Senhor. Ele permaneceu, Ele perseverou, Ele foi ao alvo, Ele não hesitou, Ele não fraquejou diante de tudo que o Senhor tinha, ó Pai, para o Teu Filho aqui na terra. Esse é o nosso exemplo, ó Pai de Jesus, para todos nós nas nossas vidas hoje, Senhor Deus. Senhor Deus, leve o Teu povo a viver tudo isso, Senhor Deus. Eu creio que o Senhor tem coisas poderosas, maravilhosas, Senhor Deus, mais e mais para além daquilo que já vimos, que já vivemos, Senhor Deus. Além daquilo que já ouvimos dizer do Senhor, precisamos mais e mais ouvir da parte do Senhor, crescer, perceber e entender. E leve-nos a viver tudo isso, porque esse é o lugar especial para o qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para estarmos em relacionamento com o Senhor, junto ao Senhor, Pai, na Tua presença. Jesus nos possibilitou voltar a esse lugar, a Tua presença, ó Pai. E que a gente não abandone, ó Pai, essa grande e rica oportunidade de estarmos rendidos aos Teus pés, Senhor Deus, de estarmos lançados, ó Pai, a essa paixão que transforma, que modula, que nos chacoalha, que nos desafia, que nos convoca, que nos faz tremer, sentir temor e tremor, mas que nos reconvoca para uma vida do novo, do poder, da graça transformadora de Jesus Cristo, mais e mais para a nossa caminhada, Pai. Que assim seja, Senhor Deus, nós oramos. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, somos povo Teu, o Senhor nos chama ao crescimento, e todo esse crescimento passa pela busca íntima e profunda, ó Pai, ao Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós te suplicamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.